extensão da função, estamos aqui De volta para construir o gráfico de outra função. Ah, mas agora que são elas, porque eles estão se perguntando aí como fica o gráfico da função exponencial no plano cartesiano. Eu já fiquei preocupado, porque olha só, eu já só imaginei aquela 3x, 3 elevado a x menos 3, que quando o x era 5, deu 240. Misericórdia! Não, e as dobraduras? Com 10 dobraduras tem 1024 retângulos. Uau! 1024, quer dizer, 10 vai dar 1024. O Y vai estar lá nas alturas. Então a gente vai fazer algum esboço, então talvez com uns 3 a 4 pontos só, né? Porque senão também fica bem complexo, né? E é claro que o gráfico da função exponencial tem a sua particularidade, né, como todas tiveram, e vai ter alguns detalhes, né, que a gente já viu que a função ela tem um A positivo, maior que 0 diferente de 1, então isso já vai dizendo algumas coisas sobre o gráfico, certo? Então o A, a base, não pode ser negativa? Não. Então se a base não pode ser negativa, e nenhum. Porque se for 1 ia ficar... 1 vai ficar ser sem uma sentido, reta. Né? 1 elevado a qualquer valor é 1. 1 ia ficar uma reta, né? Ia ser como se fosse uma função linear. Bem por isso. E ela não é linear. Então vai ter uma bolinha aberta, né? Vamos ver então a nossa aula de 30.1. A gente já está a caminhos longos pela matemática do primeiro ano, onde a gente vai ver a parte 3 de função exponencial. O lápis está diferente, né? Função Ressecou. exponencial. Nós vamos trabalhar na aula de hoje, na aula de função exponencial, na parte 3, o gráfico da função exponencial e vamos entender algumas aplicações das funções exponenciais. Mas se vocês lembrarem, na parte de química e de biologia, você já fez essas aplicações. Mas vamos lá, vamos entender na prática direitinho. Vamos lá, nas habilidades da aula de hoje, reconhecer, como sempre, a importância das funções exponenciais e analisar a função exponencial definindo, reconhecendo suas propriedades e representações em gráficos. É aqui que a gente quer chegar hoje, tá bom? Beleza? E claro, vamos à visita da nossa escola querida. Olha que escola toda bonitinha, né? Um quintal todo aí gramado, cheio de elementos decorativos. Legal essa escola, hein? Só tem uma observação, professora. Aos professores presenciais. Eu acho que essa é uma das últimas, não é? Está chegando no fim das nossas escolas. A gente não tem foto das escolas para as próximas aulas? Não, acho que ainda vai ter, acho que mais 2 aulas ainda tem. Mais 1 ou 2 ainda tem foto. Aí depois acaba. Então precisamos fazer um movimento aí para os professores presenciais, né? Tinha que ser rápido, né? Porque a gente já precisa dar aquela acelerada aí. Mas assim, eu até fico meio triste, porque assim, os alunos que já foram visitados aqui de forma online, homenageados, mas tem alguns que não vão ser homenageados. Por quê? Porque, às vezes não mandou, às vezes não chegou pra gente, ou não sei, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, vamos movimentar para chegar mais fotos de escolas. E essa escola da mediação tecnológica de Rondônia é aonde, hein? É onde? Vamos descobrir qual é a localidade? Olha lá, então. A nossa escola de hoje é a nossa escola Fernando Sabino. Olha lá, Distrito Flor da Serra, Alto Alegre dos Parecis, a extensão da escola Arthur da Costa e Silva. Até hoje, eu ainda não... Eu já entendi mais ou menos como é que funciona. Não compreendi. Eu entendi, mas não sei como é que funciona de fato. Porque assim, eu sei que eu fui em Buritis, e em Buritis tem a escola Buritis, que é a escola Polo. E aí tem uma ramificação dessa escola que fica na linha. É isso? A extensão? Isso. A extensão fica então agora eu consegui entender e compreender. Na zona rural. Por quê, né? Porque o Estado, muitas das vezes, ele não tem escola nessas localidades distantes. Então, o município, em parceria com o Estado, cede um espaço da escola, que a gente chama de extensão. Então, tem a Polo, que é a escola estadual. E a extensão é a do município, que recebe os alunos da mediação aí por conta da distância, da localidade, tá certo? Beijo no coração a todos os alunos da Fernando Sabino, abraço aí para os professores presenciais. E da escola Arthur da Costa e Silva. Muito bem. Vamos lá então
agora no slide para a gente dar continuidade aqui e a professora Lucy pergunta para vocês, e como fica o gráfico da função exponencial? Gente, não carrega essa dúvida nas costas, e observe que agora a interrogação não está mais paradinha não, ela está em movimento, hein? Pesou agora. Tá pesado aí, tá puxado. Então, como fica o gráfico da função exponencial? É isso que a gente vai aprender agora. Vamos ver. Então, falando de gráfico, você já ouviu falar em crescimento de bactérias? Biologia. Será que já ouviram falar em crescimento de Eu bactérias? acho que já ciências, não é? Lá no ensino fundamental, vocês tiveram ciências, aí no primeiro ano já tiveram biologia também. Então, esse estudo de biologia, o que tem a ver com a matemática? E aí, a gente está ligado em todas as áreas, né? Sim, Tá sim. tudo intercalado, tá tudo interdisciplinar. Vamos ver, então. Eu sei que eu aprendi um negócio de bactérias lá, que elas fazem a meiose, não é? Ah, meiose, não sei. Não sabe? Não lembro, não. Então, observe a tabela. Olha, na tabela nós temos um número 0 no tempo 0. Nós temos a existência de quantas bactérias? 2. Né? Quando passa-se 1 minuto, nós já temos 4 bactérias. Nossa. Quando passam-se 2 minutos, já temos 8 bactérias. Tá dobrando, né? Isso, multiplicando por 2. E aí é interessante você entender essa tabela aqui, porque o ano passado isso foi muito falado. Né? Durante o ano todinho isso foi falado nos jornais, na internet, todo canto tinha, que era a questão de se cuidar por conta da proliferação do vírus, não é? Da Covid. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, o que pode ser descrito pelo número de bactérias observadas a cada intervalo de tempo? A professora Lúcia já falou, ela está dobrando, está sendo multiplicada por 2. Demais, né? É muito rápido. Muito rápido mesmo. Beleza. Com isso, né, é difícil às vezes entender o que está acontecendo olhando apenas para uma tabela, mas se a gente olhar para um gráfico, isso pode ajudar. Olha lá, olha o crescimento das bactérias olhando para o gráfico. Olha aí, fez todo um apanhado de pontos no plano cartesiano e traçou a curva da função. E aí vocês já estão tendo uma base, uma ideia de como apresenta, né, como se apresenta aí o gráfico da função exponencial. Aqui a gente tem no eixo X o tempo e no eixo Y o número de bactérias. E aí a gente coloca os pontos no gráfico, né, porque aqui a gente montou os pontos no plano, né? O 0 está com 2, né? Assim como o 4 está com 32, assim entendeu? como o 14 está com 16.384. Então, aí a gente montou os pontos no plano cartesiano e com isso a gente passou isso para uma parte gráfica, né? Então, olha aí como que dá a representação. Legal, né? E a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. Por quê? Porque a função exponencial ela é caracterizada pelo crescimento e o decrescimento muito rápido. Por isso que é muito utilizada a matemática em outras ciências, né? Na física, biologia, na química e também na geografia. Legal. Então, as outras áreas de conhecimento se beneficiando aí com... O da geografia é legal porque como nós fizemos uma participação com eles lá, não é sobre fizemos um cálculo, né, de razão, proporção, e aqui a gente pode até destacar para vocês aqui, na parte de geografia, a questão do crescimento populacional. Também funciona dessa maneira, não é? Todo dia nascem tantas crianças, então se nós temos tantas mulheres gestantes, aí vai fazendo o gráfico do crescimento. É isso aqui, na biologia, as bactérias, os vírus, esse aumento muito rápido que eles têm. Na física ele faz estudo de várias coisas, não é? Na parte de acústica tem a questão do gráfico também. Vocês estudaram agora movimento retilíneo uniformemente variado, que também trabalha com gráficos. A matemática está envolvida. Aqui nós destacamos 4 ciências diferentes, né? E uma matéria que não é de ciências, é de humanas, né? Geografia. Ciências humanas, né? Que fala mesmo, na frente de conhecimento. E aqui trabalha também. As outras também. é ciência da natureza, né? Isso. Física, química, biologia, ciências da natureza. A geografia está nas humanas, né? E a matemática é uma área isolada. Tá em tudo. E está em todas, né? Está inserida em todas. E aqui a gente vai
vai ver, ó, as funções exponenciais, olha lá no slide, né? A gente viu na aula anterior que ela é uma função de R em R, né? Nos não negativos, excluindo o zero, dada pela lei de formação, lei da formação, né? Formação. F de x elevado é igual a A elevado a x, ou Y igual a A elevado a x. Quando a gente fala ou, é porque F de x e Y é a mesma coisa. E o A é um número real que não pode ser zero, ou seja, ele é maior do que zero, mas ele também não pode ser 1. Professor, mas como assim tem que ser maior do que zero, diferente de 1? Não esqueçam que como ele é uma função dos números reais, né, o domínio vai ser qualquer número real. No entanto, a imagem que eu vou encontrar ali vai ser um número real positivo não nulo. E o que vai garantir que ele é um real positivo não nulo? É justamente essa condição de que a minha base não pode ser zero e tem que ser diferente de 1. Mas eu posso trabalhar com números decimais, tipo 0,1, 0,2, 0,3, esses números que estão entre 0 e 1. Quando nós falamos de intervalos numéricos, vocês vão lembrar que quando ele tem que ser maior e diferente, a bolinha é aberta, né? No intervalo, essa bolinha representativa vai ser aberta. Então, vamos pegar aí, né? Fazer dessa forma. Beleza. O gráfico da função. Em qualquer função, a construção de gráficos é de extrema importância, né? Porque a gente sabe que o gráfico é o reflexo da função, porque é a imagem, né? Então, assim como a gente vê a nossa imagem refletida no espelho, o gráfico é o reflexo de uma função, tá certo? Certinho. E o gráfico da função exponencial é definido de acordo com o valor da base A. Ou seja, né? Se o A for maior que 1, essa nossa função é crescente. Se o A estiver entre o 0 e 1, ou seja, 0,5, 0,2, né? For decimal ali entre o 0 e 1, ela é decrescente. Então, a minha base sendo maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. E aí é legal, não temos base menor que 0 e não temos base igual a 1. Então, só tem essas duas opções. Isso. Tá? Beleza. E aqui a gente vai mostrar um exemplo de cada um. Por exemplo, A maior do que 1. Aqui nós temos uma função exponencial crescente. Olha só a curva, né, do gráfico ali, ó. Essa curva do gráfico é legal por um detalhe, tá? Olha só, anota aí e não esquece mais disso. Ela nunca vai tocar no eixo Y. Ela não toca no eixo Y. É o que nós chamamos de uma curva tendenciosa. Ela tende a zero, mas ela nunca vai chegar a ser zero. Nunca. Legal. Então, ela nunca vai ultrapassar aqui o eixo X, né? Nunca. Ela vai vindo aqui para um beicinho de pulga. Nem ultrapassa e nem toca. Né? Nem toca nem ultrapassa. Ela vai passando aqui rente que nem um beicinho de pulga, mas não toca no eixo X. O melhor de tudo é o beicinho de pulga. Você imagina, né? Bem pichuchuco. O A maior que beicinho de pulga, bem só a migalhinha mesmo. Então, assim, ó, o A maior que 1, ou seja, um A igual a 2, igual a 3. 2 é maior que 1, 3. E aí, enfim, né? E aqui a gente vai ter um exemplo, né? Vamos lá. Nós temos uma função y igual a 2 elevado a x. E nós vamos colocar valores negativos e positivos. Mas peraí, professora, peraí. A gente não falou lá que não podia colocar valores negativos? Não pode na base, né? Não pode aqui no A, mas o x pode assumir qualquer valor. O A que não pode. O x é o número que entra na máquina de calcular. Lembra da função dos reais, aí que vai com a setinha para os reais. Só que nessa setinha, o que está do outro lado tem um maisinho e um asteriscos. Pois é, no domínio pode entrar qualquer número. Daqui entrou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos lá, se entrar o menos 2, 2 elevado a menos 2, expoente negativo, o que a gente vai fazer? Vai ficar, né, em decimal. Vamos mostrar aqui, né? Isso. Eu tenho 2 elevado a menos 2. Eu vou ficar com inverter a fração. Ficar 1 sobre 2. Elevado a 2 positivo. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Quanto é 1 quarto? 0,25. 0,25. Beleza, tá lá. Beleza, tá aqui, ó. Fechou. E aí, agora 2 elevado a menos 1, a mesma coisa. O inverso vai ficar meio só, né? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2, que é 0,5. Agora 2 elevado a 0. É 1. Todo número elevado a 0 é 1. E
E 2 elevado a 1? É 2. É 2. E 2 elevado a 2 é? 4. Montando o nosso gráfico, vamos localizar os pontos agora? Vamos. Eu tenho menos 2 para x e 0,25 para y. Mais ou menos ali, bem pertinho, isso. né? Menos 1 para x e 0,5 para O meio, y. tá ali. 0 e 1, 0 e 1, né? tá ali. 1 e 2, 1 e 2, 2 e 4. 2 e 4. Traçamos, então, o nosso gráfico da função exponencial com base 2. A nossa curva tendenciosa. Lembrando que vai passar aqui sempre beirando, mas não vai tocar. E aqui ele segue para o infinito e além. E aí, para o aluno que não consegue compreender essa parte de que ele vai se aproximar ali do zero, mas não vai chegar no zero, é só você olhar ali o que aconteceu ali, ó, com o menos 1 e o menos 2. O menos 1 é a metade. O menos 2 é a metade da metade. Então, deu 0,25. Quando eu colocar o menos 3, vai dar, olha só a interpretação, a metade da metade da metade, que vai dar 0,125. Se eu pegar o menos então 4... vai reduzindo muito pouquinho. Vai reduzindo, né? De meio em meio, pedaço, metade, metade. Por isso que ele não vai chegar no zero. Nunca vai zerar, nunca vai acabar. Então aqui a gente está vendo aqui uma função crescente, né? Uma função crescente. Olha aqui, uma função olha que o detalhe. Crescendo, né? Aí olha só a estrutura da curva, tá? Da curva. Ele vem do zero, se aproximando do zero, vem beicinho de pulga. Beicinho de pulga. Só a pontinha, passou, aí cortou o eixo Y. Já posso falar para eles? Pode. Vamos falar. Vamos revelando os segredos da exponencial. Aqui, ó, ele sempre vai passar pelo... Tô falando para vocês, confiando que vocês vão replicar essa informação, tá? Aqui, sempre vai cortar no ponto 1, sempre. Se você... 1 para y, né? E 0 para x. Porque aqui, ó, toda vez que o x for 0, o resultado vai dar... Vai dar 1. Então, olhou lá, uma questão do Enem. Independente da base, né? Se a Não base for importa. 3 elevado a 0, É 1. 4 elevado a 0, 1. Então, sempre o gráfico da função exponencial vai passar exatamente aqui nesse ponto. Pegou a prova do Enem. Tá no primeiro ano, não importa. Né? Passa para o seu amigo do terceirão, então. Pegou a prova do Enem, abriu lá. Exponencial. As opções é gráfico, você vai olhar. Aqueles gráficos que não passam pelo número 1 aqui no eixo Y, já tira fora. Não é exponencial. Aqueles gráficos que cortam o eixo X, já joga fora. Por quê? Porque duas características que você vai guardar agora da função exponencial. Ela não toca no eixo X nunca. É o beicinho de pulga. Pronto. E vai cortar no ponto 1. 0 para o X, 1 para o Y. Sempre. Por quê? Porque existe uma propriedade que nós estudamos que fala que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Como a minha base tem que ser maior do que 0, automaticamente ela já é diferente de 0. Então sempre vai dar 1. Olha aí, legal, né? E agora a gente vai ver a função decrescente. Então a gente viu a crescente, agora a decrescente, mas a característica aqui, ó, vai ser a mesma, exatamente no 0 e 1, né? 0 para x e 1 para y vai passar a minha função. Olha lá no slide, vamos lá agora na decrescente. A decrescente é quando a gente tem um a entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1 é um tipo decimal, né? 1 sobre 2, ou seja, 0,5 elevado a x, né? E sempre vai passar aqui por esse pontinho, 0 para x e 1 para y. E agora o decrescimento é visível, né? Olha aqui. E nunca também toca no eixo x. Aí ia falar, quando ela perguntou, mas essa aqui corta o eixo x? Não, também. Agora, uma outra observação. 3 sobre 2. 3 sobre 2 está entre 0 e 1? Não, 3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5. Então, não é porque é uma fração que tem que ser... vai ser decrescente. Isso. Cuidado também, tem que ter esse cuidado. Beleza. Entre 0 e 1 a gente afirma que vai ser um decimal, né? Porque entre 0 e 1 não tem nenhum número natural, nenhum número inteiro. Perfeito. Então, é um decimal. Vamos para o exemplo agora, né? A gente tem a base 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2 elevado a menos 2, a gente vai inverter, inverte. Né? Olha lá, 1 sobre 2 elevado a menos 2. A gente vai inverter, vai ficar 2 sobre 1, que é 2. a mesma coisa que 2.
elevado a 2. Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui ficou parecendo que não é um sinal, e é. Vocês perceberam já, o mesmo que eu? 3 segundos? Quando ela riscou errado em 1, 2, 3. Ela pega a borracha e apaga. Muito bem. 2 elevado ao quadrado é 4. A parte de baixo a gente não precisa fazer. Então, a resposta aqui é 4, né? Da mesma forma, a gente vai fazer para o menos 1, né? 1 sobre 2 elevado a menos 1 inverte a base, o expoente fica positivo, e 2 elevado a 1 é 2. Ah, então está acontecendo o oposto, né, da anterior, né? Agora, 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. É 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Não sei por que motivo, não há necessidade de fazer essa parte, tá? Todo número elevado a 0 é 1. E agora, 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, é 0,5. E 2 elevado a... 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 2, é 1/4, que é 0,25, certinho. Então, a gente pode ver aí, né, que é uma função decrescente. Ou seja, os valores de x que estão entrando na máquina de calcular nos originaram valores decrescente, né, em ordem decrescente, 4, 2, 1, meio, 0,25. Vamos ver isso graficamente? Vamos lá. Graficamente, a gente tem assim, ó, bora ver. Vamos lá, formou-se os pares ordenados, né? Quando o x é menos 2, o x menos 2, o y é 4. Quando o x é menos 1, o y é 2. E agora a gente já sabe que quando o x é 0, o y é 1, sempre. Quando o x é 1, o y é meio, aqui ó, 0,5. E quando o x é 2, é o y meio do meio. Meio, metade do meio, 0,25. E então traçamos aí a curva da função. Aqui nunca vai chegar no x e aqui vai ao infinito e além. Certinho? Certinho. Compreensível? Compreensível, muito fácil, bem. Muito bom. Então agora essa aqui é um exemplo de decrescente, tá? Então quem vai te dizer se é crescente ou decrescente é o A, é a base. Assim como lá na função afim também era o A, né? Era o A que dava. E tem que ter cuidado. Lá na quadrática, o A que dizia se era com cavidade para cima ou para baixo. Aqui não mudou, né? Esse A é importantíssimo. Ah, entendi. Certo? Sempre passa no ponto 1, não esquece. 0 e 1. Anota aí. Não risca na parede, não, por favor. Senão seu pai vai ficar com raiva, vai falar que eu que mandei. Não. Faz no papelzinho e cola. Passa cola branca e põe na parede. Riscar na parede não, porque é feio. Não, pode não. Pode não? Nem colar? Não, colar pode, mas riscar não. Vamos agora continuando aqui, ó. Qual é agora a dúvida? Vamos ver se a gente vai fazer mais exemplos. Olha lá no slide. O professor Maurício mostra para vocês aí, né? Curiosidade. Como fica a base A quando elevado a 0? Pior que eu já adiantei. Já adiantou, né? Eu estou muito fofoqueiro nessa aula. Toda vez que tiver 0 e 1, a gente sabe que todo número elevado a 0 é 1, então sempre vai passar no ponto 0 para x, 1 para y, pois qualquer número elevado à potência 0 vale 1, tá? Então, passa sempre por esse ponto, já fica a dica aí, coração da aula. Já anota aí. Mais uma curiosidade, por que a curva exponencial nunca toca o eixo x? Porque ela é tendenciosa. A professora Lúcia está pensando, por que será, né? Porque ela é tendenciosa. Que a professora Lúcia, que a exponencial nunca toca o eixo x, bora ver. Quando a gente tem, né, mostrando aí, né, pensando, a gente tem que o y pertence aos reais, tal que o y é? Maior que 0. Maior que 0. Temos o domínio, o contradomínio, que é igual à imagem, né? Beleza. Vamos praticar? Vamos então é lá. Hora do mão na maçã. Vamos fazer mais gráficos com eles, para eles entenderem melhor? Vamos acho que é bom, acho que é bom. Agora a gente já sabe aqui que a base é 4. Uma base positiva, né? Se a base é positiva, é hora de resolver. Para de brincar, tá lendo revistinha, né? Tá só disfarçando, fazendo que tá lendo livro e tá lendo Não, mas a revista é interessante, a revista é boa. Não. Vamos lá agora. A base é 4, ou seja, uma base maior que 1, desculpa. A gente já sabe que vai ser um gráfico crescente. 3 valores aqui, né? Só 3. 4 elevado a menos 1, a gente vai inverter, vai ficar 1/4, né? E vai dar 0,25. 4 a 0 é 1, ponto 0 e 1, e 4 elevado a 1 é 4. Então, vamos marcar os pontos aí, menos 1 para x, 0,25 para y, passa no ponto 0 e 1,
e 1 e vai 4. pro 4. Então, traçamos aí de novo. Aqui tocou, mas não é para tocar, tá? É para vir assim. Ela não toca, não. É o beicinho de pulga. Porque o beicinho só de pulga parece, mas não é, né? pequenininho. Beleza? É só o beicinho de pulga. Aí não toca. Por isso que não toca. Tranquilo. E aí, porque temos ainda vamos ver nessa aula algumas aplicações da função exponencial, tá? Depois do gráfico. Legal, legal, legal. Muito legal. Essa base, então, o meu A é maior que 1. Então, ela é crescente. Certo? Vamos agora ao exemplo... Ela não apagou, que legal. Então, vamos praticar, então, agora com uma base, de novo, querendo sacanear, né? Olha lá. A base agora é 1/4. Vai ser o inverso, já sei. Não é uma sala, nem uma cozinha, é 1/4. Não é 1/4, vai ser o inverso. Então se é o inverso, vamos ver, né? A base agora está entre 0 e 1, ou seja, a minha função agora é decrescente. Né? Beleza? O resultado aqui, a gente vai ter 1/4 elevado a menos 1. Dá 4. É só inverter, né? Inverte. A gente vai inverter, vai ficar 4 sobre 1, que não há necessidade, mas a gente coloca para você entender, elevado a 1, que é 4 sobre 1, que vai dar 4, né? Beleza? Todo número elevado a 0 é 1, e 1/4 elevado a 1 é 1/4 mesmo, que é 0,25. Vamos mostrar isso no gráfico, vamos lá? Praticando. Olha lá. Olha lá. Menos 1 deu 4, o 0 deu 1 e o 1 deu 0,25. Menos 1 deu 4, né? O 0 deu 1 e o 1 deu 0,25. Então, aqui o meu A está entre 0 e 1, então ela é decrescente. Lembrando que não é porque é uma fração que ela vai estar entre 0 e 1. Não esqueça disso. Ponto. Vamos para a próxima. Agora mais um exemplo, né? Atenção, atenção, que sempre cai nos concursos. Vamos observar aqui. Seja a função f dos reais nos reais definida por f de x igual a 5 elevado a x menos 2. O valor de f de 2 mais f de 4 é... isso aqui é fácil, máquina de calcular. Só substituir? Tem o domínio 2 e o domínio 4. Quero encontrar a soma das imagens. Vamos lá, então, né? Vamos fazer aqui? Vamos. Primeiro a gente vai partir para a parte... prática do 2, né? No lugar do x, 2. Colocar 2. Então, 5 elevado a x menos 2. Então, 5 elevado a 2 menos 2. 2 menos 2? 0. 0. E todo número elevado a 0 é 1. Beleza. Vamos fazer agora a parte com o f de 4. No lugar do x, a gente coloca 4. 5 elevado a 4 menos 2? 2. E 5 elevado ao quadrado? 5 elevado a 2, 25. Só que ele ainda quer uma operação, né? Ele quer que some essas imagens. Essas duas. Como a primeira tem resultado 1 e a segunda 25, resultado final é 26. É o 26. Beleza. Legal, né? Máquina de calcular sempre nos remete a uma parte bacana que eu acho que todo mundo já entendeu e não vai ter mais dúvida, né? Aplicação. Eu lembro, lembre comigo. Não, vocês não vão lembrar que vocês estavam no nono. Quem está no segundo vai lembrar. Que na nossa aula do ano passado, a gente pegou nessa parte aqui para falar justamente dessa, né, da questão da pandemia que nós estávamos vivendo. Ainda estamos, não é? Já baixou demais o gráfico, já começou a cair, já começou a decrescer, graças a Deus. Mas as bactérias, os vírus, eles têm essa característica, né, de crescer muito rápido. E da mesma forma, eles decrescem muito rápido, de acordo com o que a gente se encontra, né, o antídoto para trabalhar contra. Isso acontece com a população. Vocês percebem que a população ela aumenta muito rápido, né? Tanto é que tem uns estudos aí que, né, se bem que a pandemia deu uma equilibrada, né, nesse detalhe. Mas tinha um estudo que dizia que em 2050 o planeta não suportaria tantos habitantes. Pois né? Porque cresce demais. Então, tudo isso né? que acontece... As estimativas, né? Isso. É da matemática, tá? E essas aplicações a gente traz justamente porque sempre fica aquela dúvida, né? Onde eu vou aplicar isso, professores? Onde eu vou usar? Onde eu vou... Então, a gente procura trazer aplicações porque a função exponencial tem muitas e a gente viu ali nas diversas áreas do conhecimento e é claro que a gente mostra aqui para vocês também, tá? Vamos lá, então, no slide? Olha lá, nas aplicações da função exponencial. Vamos ver
como a gente começa? Onde a gente pode aplicar? Na geografia, no crescimento populacional. Falamos aqui. Na matemática, taxa de juro composto. Cai no Enem, cai no Enem, despenca. Todo ano eles cobram uma questão desse assunto. Na biologia, crescimento de bactérias em uma colônia, foi o que a gente viu no comecinho da aula, né? E na química? Decaimento radioativo. Dizem que no Japão, aquelas 2 cidades que foram atingidas, né, pelas bombas lá na Primeira Guerra Mundial, até hoje ainda tem um nível radioativo ainda no ar. Mas vai diminuindo com o passar do tempo, mas tem. Então vamos lá. Então a gente vai agora apresentar para vocês uma aplicação na matemática, a taxa de juros compostos. A gente vê isso no início do 2º ano, né? Mas aqui a gente vai dar só uma amostrinha para vocês. Só uma pitadinha do que vocês vão ver no 2º ano. Olha lá. Qual o montante gerado pelo capital de R$ 1.500 aplicados durante 6 meses a uma taxa de 2% ao mês, sendo uma aplicação aqui no juro composto? E aí o legal é aqui, né? O que isso tem a ver com a função exponencial? Porque aqui a gente tem uma variável que chamada de t, que é o tempo, e está onde? Expoente. Está no expoente. Então ela nos caracteriza uma função exponencial. Nesse momento não está pedindo o tempo, está pedindo o montante gerado. Mas se pedisse o tempo, a gente ia precisar resolver uma equação exponencial. Tá? Então, a gente tem aí que o capital foi investido de 1.500, a porcentagem é 2% e o tempo é 6 meses. Então, vamos substituir. Aonde tem C, vamos colocar 1.500. Aonde tem o I, que é a taxa 0,02, que é a transformação da porcentagem. E onde tem T, a gente vai colocar 6, né? Substituindo aqui, gente, não precisa entrar em pânico, o objetivo não é esse, tá? É só mostrar que tem uma incógnita no expoente. Aplicação, tá bom? Conteúdo aí do segundo ano. Então vamos avante aí que o ano que vem a gente se encontra aí juntos para aprender um pouco de matemática financeira. Tá certo? Porcentagem, juro simples, juro composto. Aqui é só uma amostra grátis. Tá, beleza? Beleza. Vamos mais uma na química. Decaimento radioativo. Uma certa substância se decompõe segundo a lei. Aí, MT é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes T. Tá, é uma equação escabrosa, né? Tem muita coisa, mas já dá para perceber que temos uma variável no expoente. Então, por isso que ela é do tipo exponencial. Aí ele explica em que K é uma constante, T indica o tempo em minutos, aí ó, como é constante, então ele vai dar o valor, isso não muda, tá? Esse valor é o mesmo sempre. T indica o tempo em minutos e MT a massa da substância em grama. Aí ele faz a pergunta, no instante inicial haviam 2.048 gramas. Essa quantidade decai para 512 gramas após T minutos. Com base nessas informações, determine os valores de K e de T. E aí, assim, né, de cara a gente já tá achando algumas coisas conhecidas aqui. 512 tá lá na questão do Mateus, lá, né, dos movimentos. 2 elevado a 9. Com 9 discos, né, e o Mateus já viu que 2 elevado a 9, 512. E depois 2 elevado a 10 é 1024, né? Não, e 2048 é o mesmo 512 vezes 4. Isso, e é o dobro de 1024, Isso. né? Então tá tudo meio que conectado aqui, ligado, né? Já tem um caminho aí. Então vamos lá, ó. Aí tem toda uma situação aqui, né, que a gente pode estar falando para vocês, né? Mas o objetivo maior foi trabalhar com mostrar a resolução, a equação exponencial, tá? Como que eu fiz para achar o K? Como o K é uma constante e eu conheço as propriedades da potência, eu uso o T igual a 0. Porque quando eu coloco o T igual a 0, o que acontece? Usei o T igual a 0. Aconteceu o quê? Eu eliminei o T, porque 0,5 vezes 0 é 0. 2 elevado a 0 é 1. Com isso, eu descubro que a constante é 2048. Ah, legal. Aí, uma vez achando o K, ele serve para todos, né? Isso. Pronto. Aí, eu vou colocar isso no lugar aqui do K. 2048. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 512 é a quarta parte de 2048. Então dá 0,25. 0,25. Aí tá, né? Temos 0,25, temos 2 elevado a menos 0,5t. Eu preciso deixar na mesma base. 0,25 é 1/4, não é? 1 sobre 4. Isso, e 1/4
é 2 elevado a menos 2. E ele fez uma transformação aqui de potência para poder eliminar as bases e igualar os expoentes, né? Aí sim, tá multiplicando de novo, passa dividindo, né? Menos 2, menos com menos, mais 2 dividido por meio. Dividir 4. pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2. Né? E aí temos que o tempo para essa queda, né, esse decaimento radioativo, foi de 4 minutos. Isso se aprende lá na química, é uma equação toda, né, trabalhada aqui, então não precisa se preocupar, porque não é assunto do momento, a gente não vai pedir nesse perfil aí, tá? Mas se bem que no Enem cobra. Dessa forma também, tá certo? Então, é por aí que a gente tem que ir se preparando com situações diversas, né? Tem até um detalhe interessante, nós não estudamos ainda, mas que para resolver esse tipo de equação exponencial, a gente usa logaritmo, né? Aplica logaritmo. Ah, mas eu não estudei ainda, é o próximo assunto. Aí quando você está, você vai ver que, precisa para usar logaritmo. Tem essa jogadinha, mas não se preocupa não, quando chegar a hora certa a gente vai mostrar para vocês e vocês vão aprender. Verdade. E claro, agora vocês já viram como funciona o gráfico da função exponencial, né? Viram que tem a parte crescente, decrescente, quem determina isso é o A, né? Então, tá beleza. Vamos agora dar aquela descontraída, aquela relaxada da aula, que é o Brincando com os Números. Vamos ao teste de raciocínio lógico. Vamos ver. Tá lançado o desafio. Que número substitui a interrogação? Temos ali uma figura que possui 8 lados. Então é um octógono. Um octógono, para quem não sabe, não é aquele lugarzinho onde eles usam para lutar o UFC? É isso? Fazer lutas? Não sei, nunca lutei. Não sabe? Ah, meu Deus. Então tá lá, nós temos na sequência a interrogação, anti-horário ou horário? Anti-horário. 10, 60, 6, 30, 5, 45 e 9. Interrogação. Qual é a interrogação? Eu já sei. Qual é a interrogação? Viu? Pra te ver, o pessoal tá pensando mesmo. Pensando, agindo. Chegando. Qual é a interrogação? Qual é a interrogação? Tem todo um processo aí, né? Você já descobriu? Eu já. A aluna Thalita já descobriu? Tá fácil esse tá fácil. Ó, a gente sabe que tem o 60, o 30 e o 45 são os números maiores, né? Tem o 6, o 10, o 5 e o 9 ali, né? O aluno Matheus tá falando lá. Isso, tá certo, acertou. O aluno Matheus é muito bom, velho. Ele acerta tudo. E aí, como que ficamos então, né? Gente, então junto com as atividades de sala, mais um teste de desafio, né? Tá lançado o desafio e você vai descobrir a interrogação. Também matemática genial. Eu pensei que ele ia aparecer aqui. Eu também pensei, cadê o nosso desafio? Tá lançado aqui o desafio. Mas vamos lá, vamos então, tem revisão. A gente volta já, atividade, né? Com revisão, atividades, mas agora a gente já está encerrando a parte de função exponencial. Na próxima aula muda o penteado e a gente vem com outro tipo de função. Mas aí é a última, né? Já? Já chega, né? Tá função. Bom, né? A última função do até porque já tá na aula 29. Tá, já. Não, já estamos na 30. 30? Meu Deus. Então, ó, função afim, função quadrática, função modular, função exponencial e a próxima vem já. Mas antes vamos fazer aquelas atividades do gráfico aí, né, para praticar, beleza? Já estamos de volta. Até lá!